Casos ilustrativos. 1. Obsessão simples. Paciente, IVF, sexo feminino, branca, casada, do lar. Idade, 28 anos. 107. Espírito à matéria. Data do atendimento, 22 de março de 72. IVF se encontra no final do 6º mês de gestação, profundamente angustiada. Já não tem esperança de ter filhos. Perdeu 6 gestações consecutivas por aborto espontâneo, apesar de rigorosos tratamentos a que se submeteu, com longos períodos de internações hospitalares. O desenlace sempre ocorre quando a gestação vai chegando ao 6º mês, o que torna particularmente dramáticos os dias que a paciente está vivendo. Tem crises de insônia, nervosismo exagerado, emotividade em descontrole. Exame. Desdobrada pela apometria e conduzida para o HAC, nossos colegas desencarnados constatam que a enferma se encontra bastante depauperada, anêmica até. Os continuados abortos terminaram por enfraquecê-la. A frustração de ser mãe minou-lhe o sistema nervoso, tornando-a neurótica. Os médicos desencarnados dizem que a problemática é, toda ela, espiritual. Há um espírito inferior, pelos seus sentimentos, interferindo maleficamente na vida de IVF. As implicações kármicas são muito sérias. Na vida anterior, o atual obsessor era seu esposo, mas egoísta e dominador, sobremaneira ciumento e cioso do afeto da esposa. A tais extremos foi levado por sua volúpia de posse que induziu a mulher a praticar vários abortos, para evitar que os filhos lhe roubassem o carinho que sua amada lhe prodigalizava. A esposa concordara com o crime, endividando-se os dois perante a lei da harmonia cósmica. Tratamento. Tratamos do obsessor, em primeiro lugar. Ele está muito revoltado, não aceita o fato da esposa, agora reencarnada, ter se casado com outro. Todas as atuais gestações foram interrompidas por ele, com ódio que é também frustração e vingança. Doutrinado, conduzimo-lo ao HAC. Está perto da demência, não consegue compreender que, pela crueldade de seus atos, mais e mais se separa da antiga esposa. No HAC será preparado para reencarnar. Segundo nos foi informado, deverá animar um corpo oligofrênico, por causa de seu vício. IVF, em seguida, passa a ser tratada pelos médicos desencarnados, visando, sobretudo, a normalidade da gestação. Orientam-na, também, para que cultive pensamentos positivos, alegres, sadios, a fim de se tomar mais receptiva e ter condições físicas e psíquicas para ser mãe. Discussão do caso. Caso típico de monoobsessão, obsessão simples. O obsessor aplica seu ódio não somente à antiga esposa, mas, principalmente, ao filho dela, em gestação. Atingindo a mulher de maneira indireta, pode feri-la a fundo em seu afeto de mãe, ao mesmo tempo que cria ao redor dela uma atmosfera espiritual altamente negativa e muito conturbada. Conseguiu interferir no nascimento das crianças justamente por causa do 108. Espírito à matéria. Endividamento kármico da mãe, sua cúmplice nos abortos da existência anterior. Sem proteção espiritual suficiente para se defender das investidas do obsessor, a vítima também não possui padrão vibratório elevado, que possa imunizá-la dos ataques maléficos. A gênese do quadro clínico está, desde modo, elucidada. Agravando o natural enfraquecimento psíquico da enferma, notamos a incidência de uma segunda síndrome psicopatológica, as correntes mentais parasitas autoinduzidas. Tais correntes são criadas, alimentadas e mantidas pelo próprio paciente através do fantasma do medo, das criações mentais derrotistas, suposições sombrias, deduções absurdas, etc. Tempo de atendimento, 40 minutos. Número de sessões, 3, a intervalos de 20 dias. Resultado, conseguiu levar a gestação a termo. De parto normal, nasceu-lhe linda menina. Teve outro parto normal, 2 anos depois. 2. Obsessão complexa. Paciente, JUD, sexo feminino, solteira, branca. Idade, 35 anos. Residência, São Paulo, SP, data do atendimento, à distância, 20 de novembro de 84.
Há 20 dias JD praticou tentativa de suicídio ao atirar-se do 6º andar de um edifício, em crise de profunda perturbação mental. Há 8 meses FIM tendo surtos de angústia, confusão mental, insônia rebelde e desejo de morrer, quadro que, ultimamente, começa a se agravar. De neurose, diagnosticada pelos médicos, a síndrome psicopatológica evolui para a psicose franca, que resiste a toda terapêutica psicológica e psiquiátrica. A paciente sempre teve temperamento de características esquizoides, ensimesmada, retraída, quase enfermiça em suas manifestações temperamentais, sempre temerosa. Aos olhos dos médicos, o foco da angústia atual reside nas frustrações da área afetiva. O noivo de JD, parece, passará a inclinar-se por outra moça. A queda do 6º andar seria o fim de tudo. Mas ID não morreu. Por sorte incrível, sofreu apenas fraturas pequenas, sem importância, nem mesmo se detectou qualquer traumatismo craniano. Ficará, no entanto, em surto psicótico agudo, praticamente inconsciente, presa de agitação psicomotora tão intensa que obriga os médicos a sedá-la fortemente. Hospitalizada desde o evento nefasto, o prognóstico clínico psiquiátrico se apresenta sombrio. Estas são as condições da doente quando familiares dela nos procuram, apelando para a terapêutica espírita, que desconheciam, em grau de último recurso. A enferma é atendida à distância, estando presente um dos familiares. Aberta a frequência vibratória de ID, 2 obsessores logo se apresentam, trazidos pelo poderoso campo de força estabelecido. Reconhecemo-lo como Exus, pelo estado animalesco. Vestem mulambos fétidos, têm cabelos compridos e desgrenhados, pele grossa e suja, mãos enormes e peludas, unhas aduncas, pernas curtas e tortas. Falam por monossílabos acompanhados de grunhidos. Estamos ante mais um caso de magia negra. Os Exus são desencarnados degradados espiritualmente, seja por causa da prolongada estagnação em faixas primárias de consciência, seja 109. Espírito à matéria. Pela renitente prática do mal. Em consequência, seus corpos astrais refletem toda essa negatividade através de monstruosas deformações corporais. Sob o ponto de vista da enferma, o problema se complica. A magia negra envolve não somente seres primários de todos os níveis evolutivos, como homolulus, que se alimentam das energias de proteínas em decomposição, nos cemitérios, Exus, executantes ponto de maldades, etc., mas também os mandantes supremos, desencarnados. Como se isso não bastasse, há também campos de força magnéticos, que geralmente são intensos e de baixa frequência. Convém repetir que esses campos de força agem mecanicamente sobre a vítima, e por tempo indeterminado, baixando-lhe o tônus vibratório, causam mal-estar intenso, angústia, desassossego, etc., agem mecanicamente, afirmamos. Isto quer dizer que atuam independente de qualquer ato de vontade, do mesmo modo que uma barra de ferro atrai ou repele limalhas. Tratamento. Começamos o tratamento cuidando dos Exus, pois sempre que se consegue atraí-los para nossa causa eles ajudam a desmanchar a feitiçaria, conforme já explicamos em detalhes. Em outros casos, projetamos energias para a limpeza de seus corpos, para vesti-los, para parar-lhes as unhas, os cabelos e, por fim, assumirem forma humana mais compatível com a dignidade natural das criaturas. Eles se sentem mais aliviados com a transformação benéfica, mais leves, esperançosos em finalmente escapar do longo cativeiro em que vivem. Concordam, por isso, em trabalhar conosco, apesar do temor que ainda demonstram em relação a seus chefes, nas trevas. Revelam-nos, então, que a vítima sofreu 2 terríveis trabalhos de magia, renovados todas as semanas, às sextas-feiras. Um deles, trabalho de cemitério, tem a finalidade de levá-la ao túmulo, outro, feito em 7 encruzilhadas, objetiva enlouquecê-la. O que, aliás, quase conseguiram, se não houve o desejado desenlace, a paciente perderá a razão. Cuidamos primeiro do trabalho no cemitério. Em cova recentemente aberta, há um cadáver em adiantado estado de decomposição, com o crânio fendido e, dentro, um pequeno papel encerado, com o nome da paciente. Junto ao corpo está
Um boneco com um grande estilete preto cravado na cabeça, perto, alguns objetos de uso da paciente, muitos fragmentos de roupas e um par de meias dela, além de seu retrato, fitas coloridas, velas, etc. Percebemos tudo à distância, por vidência. Com a técnica que usamos, os trabalhos de desmancho são feitos totalmente à distância, no plano astral. Todas essas coisas foram retiradas, juntadas e imediatamente queimadas por uma das entidades, enquanto a outra observava e orientava. Dirigimo-nos, em seguida, para as encruzilhadas. Junto às oferendas se encontram inúmeras entidades de baixo padrão vibratório. A primeira oferenda, a Abará, que domina o povo da rua, está rodeada por chusma de entidades que, depois de fruir os presentes recebidos, voltarão a atormentar a enferma, assediando-a constantemente. Desfazemos as oferendas e recolhemos, em poderoso campo de força, aqueles desencarnados que perambulam ao léu. Vamos desfazendo as oferendas, diferentes umas das outras, dedicadas a 7 linhas. 110. Espírito à matéria. Na terceira, porém, surge diante de nós um mago negro que nos enfrenta, agressivo e ameaçador. Grita. Não quer que toquemos em seu trabalho. Conduzimo-lo a outra equação de tempo, para tratá-lo. Nesse mergulho em seu passado remoto, vamos ao templo em que recebeu a consagração. O mago é, sempre, um antigo iniciado. Ali retiramos-lhe todos os poderes, desfazendo todos os efeitos do cerimonial da antiga iniciação. De volta ao presente, o mago está inerte. E, neste estado, é conduzido para estâncias de recuperação espiritual, enquanto seus seguidores são recolhidos em campos de força. Na sexta encruzilhada, repetimos o mesmo processo, por sinal, ela está dominada por outro mago negro. Concluída a limpeza mais importante, vamos até o hospital onde se encontra a enferma e também a residência dela, limpando esses lugares, retirando todos os objetos astrais, magnetizados negativamente. Afastamos inúmeros guardas das trevas postados nestes ambientes e desativamos as 2 bases, sedes do comando dos magos. A paciente, assim, foi libertada da ação negativa mais imediata. Revelações, dados e fatos percebidos durante o atendimento já nos permitem, nesta altura, um exame mais claro do caso. Ninguém sofre sem causa, acolhe-se, e na justa medida, aquilo que se plantou. No passado distante, e fora companheira de atividade menos digna de um dos dois magos, maga ela também, portanto, com desvios morais muito sérios, trair os votos iniciáticos em comunidade branca. Com o correr do tempo, e talvez por não ter sido perversa em demasia, teve a graça de reencarnar a fim de continuar sua evolução. Como sempre acontece em tais casos, porém, passou a sofrer o assédio de seus antigos companheiros, que desejavam impedi-la de progredir espiritualmente, julgando-a trânsfuga. Com a carga negativa de recente trabalho de magia, em que uma mulher, invejosa e interessada em roubar-lhe o noivo, tentava destruí-la. Os amigos do passado aproveitaram a baixa frequência da atuação nefasta para agravar ainda mais sua situação. Como se vê, a complexidade da ação invisível estava desafiando todas as tentativas de cura por parte das pessoas de boa vontade que, muitas vezes, assistiam a moça ministrando-lhe passes. Foi necessária uma ação mais enérgica e profunda, em que nos valemos de procedimentos magnéticos mais atuantes, aliados a práticas de magia branca. Resultado: a paciente ficou em observação. As últimas notícias que tivemos foram de que se acalmara bastante, tanto que já retornará ao lar. Observação: enfermos do espírito. Tais pacientes devem receber longo tratamento de passes magnéticos e água magnetizada. Isso, porém, constituirá mero complemento à urgente e dedicada vivência do Evangelho. Na renovação espiritual está o fator básico da cura, que do espírito passa à carne. 3. Obsessão complexa. Paciente, DAB, cor branca, sexo masculino, casado, comerciante. Idade, 65 anos. Data do atendimento, 17 de outubro de 85, à distância. 111. Espírito à matéria. Emagrece constantemente desde há cerca de 12 meses.
Tosse seca, renitente. Dores torácicas, mais acentuadas à esquerda. Fraqueza generalizada. Temperatura aumenta levemente, à tarde. Um médico lhe receitou medicação antitussígena enquanto aguardava o resultado de exames especializados. Os exames indicaram que as constantes perdas sanguíneas não pareciam provocar alterações significativas, que só apareceram no hemograma. A velocidade de sedimentação globular estava acima de 70 milímetros na primeira hora. Foi o exame radiológico que mostrou formação tumoral no lobo inferior do pulmão esquerdo, com a pleura já envolvida por sinais metastáticos. Durante os exames, DAB, prostático antigo, foi submetido à prostatectomia, reagiu bem. Biópsia por punção pleural mostrou a presença de adenocarcinoma. Foi imediatamente iniciado tratamento quimioterápico que apenas freou o desenvolvimento do tumor, por causa das insuportáveis dores torácicas, foi feito o bloqueio das radículas nervosas por etanol. Após recente pneumonia, DAB. Piorou. Sente astenia de novo. E emagrece mais rapidamente. Dados psicológicos. Nítidos traços de neurose, notados desde a juventude. Temperamento depressivo, ansioso, irrequieto, descontente com a vida, quadro que se agravou com a doença. Insônia rebelde, também agravada. As atuais condições de saúde influem negativamente em seu caráter, fazendo do paciente uma pessoa de convivência difícil, quase insuportável. Deblatera contra tudo e todos. Queixa-se, acusa os familiares de serem causadores de sua desdita. A família toda, em consequência, vive constante mal-estar de uma neurose que se tomou coletiva. Tratamento. O atendimento é feito à distância, sem conhecermos o enfermo. Tão logo lhe abrimos a frequência vibratória, o espírito do próprio DAB incorpora em uma das médias, trazido pelas equipes de socorro que nos assistem. Ele se mostra angustiado. Com pavor, diz que não vai permitir que lhe façam nova cirurgia. Em nossos trabalhos, é fato comum a incorporação de espíritos de encarnados. Uns vêm sem que os esperemos, como no caso em foco, trazidos para tratamento. Outros chegam espontaneamente, por sua própria vontade, em geral são magos negros em atuação obsessiva, outros, nós os desdobramos à distância, por apometria, e em campos de força os trazemos, para tratamento. Aplicamos em DAB energias calmantes. Sossegamo-lo. Afirmamos-lhe que não será mais operado, etc. Conduzimo-lo, em seguida, de volta ao seu corpo, reacoplando-o firmemente, ao mesmo tempo que reativamos todos os seus chakras. Mas enquanto o enfermo está presente, incorpora em outra média um obsessor. Desencarnado, técnico das trevas. Diz-nos que foi contratado para matar, por velhos inimigos de DAB. Desde muito tempo esses desafetos perseguiram e obsedaram, chegaram a perturbar intensamente a vida de sua vítima, mas não haviam conseguido o que mais desejavam, matá-la. Com os conhecimentos e ação do técnico contratado, pretendem alcançar o êxito tão desejado. Tudo foi facilitado porque nesta existência, e de forma inesperada, DAB recebeu intensa carga de magia negra, encomendada por pessoa interessada em prejudicá-la nos negócios. Essa energia dissociativa e de baixo padrão magnético foi explorada habilmente pelo técnico, que a concentrou em área escolhida e previamente delimitada do pulmão, explorando a irritação química provocada pelo fumo. A ação maléfica encontrou campo favorável também na situação kármica da 112. Espírito à matéria. Vítima. No passado, DAB, poderoso, foi impiedosamente cruel para com seres impotentes. Suas vítimas continuam querendo vingança e cobram-lhe pesadas contas. As energias dissociativas alteraram o equilíbrio tissular, levando algumas células a se tornarem independentes. A reversão desse processo quase sempre é impossível. As células independentes se reproduzem e está instalado o câncer. Magia negra. Constatada a magia negra, tratamos de capturar um dos magos responsáveis. Capturar, esses espíritos fogem do contato com operadores do bem, temendo interferências que os perturbem ou anulem.
Conseguimos atrair, em campos de força triangulares, uma entidade que fora designada para cuidar do trabalho contra a vítima. Dentro do putrefato tórax de um cadáver de homem recentemente falecido de câncer, o nome de DAB estava enfiado, escrito em papel encoberto por parafina. Junto havia também um boneco, uma fotografia da vítima, velas, roupas, etc. Desintegramos tudo, no astral, com luz cósmica. O técnico das trevas assiste tudo e se mostra admirado. Faz comentários sobre o nosso poder de destruir trabalho tão bem feito. Explicamos-lhe que o poder é de Deus, nós apenas procuramos tratar dos enfermos, aliviando-lhes o sofrimento. Durante este diálogo e aproveitando o manancial de energia posto à nossa disposição pelo mundo maior, localizarmos o laboratório de nosso interlocutor. Está numa base, no astral inferior. Destruímo-la por completo. Ante tais demonstrações, o técnico resolve colaborar conosco. Passa a retirar tudo que de maléfico existe sobre o enfermo, limpa-o inteiramente das muitas e pequenas metástases disseminadas pelo corpo. Para facilitar-lhe o trabalho, aplicamos a dialimetria. Tudo terminado, conduzimos a entidade à instituição do astral para recuperação. Resultado: fomos informados de que o paciente apresentou sensíveis melhoras. Ficou em observação para atendimento futuro. Do caso, no entanto, não tivemos mais notícias. 4. Obsessão complexa. Paciente: MA, sexo feminino, branca, solteira. Idade: 45 anos, data do atendimento: 10 de setembro de 84. Tumor no seio direito, desde há 18 meses. Formação neoplásica maligna, submeteu-se a mastectomia, radioterapia e quimioterapia intensiva. Apesar disso, metástase no olho direito, com perda da visão. Estado atual, franca invasão metastática, embora a quimioterapia. Emagrecimento progressivo, cor terrosa e insuportável astenia mostram a gravidade do caso. Tratamento. 113. Espírito à matéria. Aberta a frequência vibratória da paciente, constatamos tratar-se de magia negra. Um Exu cuida do trabalho junto a MA. Magos negros trouxeram das profundezas do planeta material magnético de irradiação muito potente, de baixíssimo nível vibratório, absolutamente incompatível com a vida, pelo menos como se conhece. A limpeza transcorre tal como descrevemos em casos anteriores. Tratamos levas de espíritos inferiores ligados à magia e também inúmeros outros, sofredores, a maioria mutilados por MA em encarnações anteriores, Senhora toda poderosa que fora. Pelo abuso cometido contra esses seres, granjeou maldições e ódios concentrados. Ao reencarnar, trouxe um lastro barontico de magnetismo denso, o que a tornou vulnerável ao ataque muito bem planejado pelos técnicos das trevas. Ressalte-se que a ação maléfica teve sucesso apesar de MA ter conduta atual irrepreensível e atuar como médium em centro espírita. Resultado: em observação, com melhoras no estado geral. Marcado atendimento para daí a 15 dias, não compareceu. Não tivemos mais notícias do caso. 5. Obsessão complexa. Paciente: MP, cor branca, sexo masculino, casado. Internado na UTI do Hospital Santa Rita, de Porto Alegre, cirurgia de pulmão por câncer em fase invasora. Idade: 56 anos. Data do atendimento: 27 de novembro de 84, à distância. Há cerca de 2 anos começou a sentir cansaço, mal-estar, forte astenia, perda de apetite. Agravava-se, também, uma tosse que incomodava desde há algum tempo, atribuída ao fumo, de que abusava. Consultou um médico. Radiologicamente, foi constatado extenso processo neoplásico no pulmão direito, de características malignas. Broncoscopia e exame citológico do exudato brônquico confirmam carcinoma. Submete-se à ressecção de toda a área pulmonar comprometida. Biópsia comprova carcinoma. Com a cirurgia, melhora bastante. Durante 6 meses nada sente. Há 5 meses, porém, surgiu amplo processo metastático, com comprometimento do pulmão esquerdo. Os exames revelaram tratar-se do mesmo tumor.
Atualmente, MP está em fase final de vida. Tem a cicatriz da toracotomia aberta, sente dores generalizadas, intenso mal-estar. Agitação psíquica, sabe da gravidade do seu estado, mas não admite a morte. Tratamento. Assim que abrimos a frequência vibratória do paciente, apresentam-se dois espíritos. Eles estão encarregados de guardar 2 trabalhos de magia e vão logo dizendo que de nada adiantará nosso esforço em benefício de MP, pois é certo que ele há de morrer. Os trabalhos foram feitos com todo cuidado e repetidos periodicamente, em dias convenientes. 114. Espírito à matéria. Sintonizamos os dois com o sofrimento de MP, ameaçando deixá-los neste estado para sempre. Eles informam, então, que o dono dos trabalhos é uma criatura terrível, com grande conhecimento de magia e muito cruel. Dizem-se temerosos do que lhes poderá acontecer por estarem revelando segredos profissionais. Chegam a revelar onde se encontra o trabalho, mas se recusam peremptoriamente a retirar os objetos imantados maleficamente. Notamos que se trata de profissionais do mal, ameaçamos prendê-los no corpo de MP, de modo a serem sepultados com ele. E o fazemos, efetivamente. Presos no corpo doente, sentindo todo o horror do sofrimento, são tomados de desespero ante a perspectiva de serem sepultados. Suplicam então, em prantos, que os livremos da terrível situação. Prometem que farão tudo o que lhes ordenarmos. Assim, embora a contragosto, os guardas mudam de lado e de agentes do mal passam-a operadores do bem, vigiados por médiuns desdobrados, começam a levantar o trabalho de cemitério. Em cadáver de homem falecido de câncer, estão enfiados 27 papéis com o nome de MP, correspondentes a 27 sessões de magia. Junto, pedaços de roupas da vítima, um boneco com um cravo de aço trespassando o abdômen, velas negras e fitas coloridas. Queimamos tudo, no astral, pela projeção de fortes jatos de energia cósmica. Os guardas desmancham também outro trabalho. No mato, em buraco no chão, coberto por pedra, um sapo ainda vivo tem a boca costurada. Dentro dela há um papel com o nome de MP. Retiramos o papel. O sapo é libertado. Para terminar, transportamo-nos, desdobrados, à casa do enfermo. Capturamos, ali, mais 3 guardardos trevas, que vigiavam para que não houvesse interferência nos trabalhos de magia. Com outras entidades de Umbanda que nos assistem, alguns queridos pretos velhos fazem uma limpeza em regra em toda a residência. Entre mentes, o Mago Negro se apresenta voluntariamente, iracundo, o chefe do bando. Impreca contra nossa intromissão em seu trabalho, ameaça céus e terra. Colocamo-lo imediatamente em outra equação de tempo. Conduzido ao passado, desfazemos sua iniciação de templo e, com ela, todo o seu poder. De volta, é encaminhado à enfermaria especializada do HAC para se examinar suas possibilidades de recuperação. Tratada a parte espiritual, passamos à segunda fase do atendimento, isto é, o atendimento médico propriamente dito, tratamento dos corpos astral e físico do paciente. Sem a limpeza prévia dos campos de magia, de nada adiantam os esforços e trabalhos de cura. Projetamos raios na frequência verde, esterilizando o ambiente e livrando-o de qualquer tipo de larvas astrais. Aplicamos a dialimetria e retiramos do corpo etérico as células anômalas de que se constitui o tumor. Cauterizamos toda a área afetada, com energia cósmica. Deixamos MP renovado, na dimensão astral. A recuperação passa a depender do merecimento dele próprio, da misericórdia divina e das condições biológicas, profundamente afetadas pela desarmonização sofrida. Resultado: repetido tratamento após 15 dias, não mais tivemos notícias do caso. Tivemos de descer a algumas minúcias na descrição dos tratamentos, visando bem esclarecer a todos os interessados em auxiliar e curar enfermos. Para atuar e produzir efeitos no mundo astral, como se vê, é preciso projetar energias. E, isso, sempre se consegue através de emissão de pulsos, por simples contagem. 115. Espírito à matéria. D. Tipos de ação obsessiva.
A ação de desencarnado sobre desencarnado. No mundo espiritual, principalmente em zonas inferiores do umbral, proliferam grandes colônias organizadas por poderosos magos das trevas. Eles aprisionam um grande número de criaturas desencarnadas, tomando-as escravas em típica obsessão. Pela assombrosa quantidade de prisioneiros nessas condições, como temos visto em nossos trabalhos espirituais, acreditamos que a obsessão entre desencarnados seja a que mais vítimas faz no planeta. Quando da destruição de colônias e bases dirigidas pelas trevas, é necessário, antes, resgatar os escravos. Para tanto, convém mobilizar suficiente número de auxiliares desencarnados e formar poderosos campos de força magnéticos, para neutralizar a guarda dessas tenebrosas organizações. B. Ação de desencarnado sobre encarnado. É a obsessão clássica. A ação maléfica se produz por diversas maneiras, indo desde a pequena influenciação, passageira e eventual, até a submissão completa do obsediado ao desencarnado. Variam enormemente os processos obsessivos. Mas, pelo que temos observado, a dominância talvez pertença à magia negra, com todas as suas temíveis consequências. Merece menção especial a aplicação de aparelhos eletrônicos e/ou parasitas no sistema nervoso da vítima. Esse processo obsessivo implica conhecimentos especializados e, por vezes, grande sofisticação técnica. C. Ação de encarnado sobre desencarnado. Estranha, aparentemente, é a obsessão de um mortal sobre espírito desencarnado. Parece paradoxal que um homem possa agir sobre um espírito. No entanto, isso acontece mais frequentemente do que se imagina, demonstrando que os universos dos vivos e o dos mortos estão interligados. Como a mente do homem encarnado vibra sempre no universo espiritual, meio onde o espírito vive constantemente, encarnado ou não, torna-se fácil esse intercâmbio. Durante o sono, em especial, o encarnado pode desprender-se da matéria e viver, ainda que temporariamente, no mundo espiritual. Acontece, desse modo, o maior comércio entre vivos e mortos, com intercâmbio de sensações físicas e até mesmo sexuais. É grande o número de obsessões deste tipo, em nossa experiência. Certa vez, ao atendermos uma senhora, defrontamo-nos com espírito sobremaneira irrequieto e desesperado. Pensando tratar-se de obsessão comum, tentamos convencê-lo a abandonar aquela que, julgávamos, era a vítima. Para nossa surpresa, ele nos fez uma súplica. Olha, se conseguires me livrar dessa mulher, vou te agradecer muito. Já vi que, sozinho, não tenho condições de me afastar dela. Olha que já fiz de tudo. Mas não posso, não consigo me afastar dela. 116. Espírito à matéria. Mas como podes estar subjugado assim, meu caro, se és espírito, com imensa possibilidade de seguir teu caminho em paz? Ah, é porque não conheces o poder dessa bruxa. Na vida anterior, ela conseguiu prender-me num casamento desastroso para mim, tanto econômica como moralmente. Quando morri, pensei que haveria de me libertar dela. Mas que nada. Um belo dia, fui violentamente atraído para junto dela. E nunca mais pude me libertar. Durante o sono ela sempre me chama. Mais do que isso, ela me puxa com força irresistível. Liberta-me dela, pelo amor de Deus. O espírito foi atendido. Libertamo-lo e o conduzimos à estância de recuperação. Estudo mais profundo da paciente encarnada revelou que ela fora maga em passado remoto. Vendera oráculos e filtros mágicos, para encantamentos, praticara magia negra. Sofria, agora, perturbações psíquicas e espirituais, com várias entidades lhe pedindo contas dos atos passados. O espírito que ela havia dominado fora seu antigo comparsa, em encarnação anterior casara-se com ela sob efeito de trabalho de magia que ainda permanecia atuante. D. Ação de encarnado sobre encarnado. A obsessão também é bastante comum entre os vivos. Todos nós conhecemos criaturas dominadoras, prepotentes e egoístas, que comandam toda uma família, obrigando todos a fazerem exclusivamente o que elas querem. Tal processo de domínio, interferindo até mesmo na afetividade alheia, não passa de obsessão que se máscara de proteção.
tão pertinaz e ao mesmo tempo descabida, pode se tornar esta ação que, sucedendo a morte do déspota, todas as vítimas de sua convivência às vezes chegam a respirar, aliviadas. No entanto, o processo obsessivo há de continuar, pois a perda do corpo físico não transforma o obsessor. Felizmente, esta atuação de encarnado sobre encarnado raramente ultrapassa os limites da obsessão simples. E obsessão recíproca. Caracteriza-se pela reação do obsediado ao obsessor. Quando a vítima tem condições mentais, esboça defesa ativa, procura agredir o agressor na mesma proporção em que é agredida. Estabelece-se, assim, círculo vicioso de imantação por ódio mútuo, difícil de ser anulado, em menor ou maior intensidade. Essas agressões recíprocas aparecem em quase todos os tipos de obsessão, são eventuais, sem características que as tornem perenes, surgindo conforme circunstâncias e fases existenciais, podendo ser concomitantes a determinados acontecimentos. Apesar de apresentarem, às vezes, intensa imantação negativa, esses processos de mútua influenciação constituem obsessão simples. Quando a obsessão recíproca acontece entre desencarnado e encarnado é porque o encarnado tem personalidade muito forte, grande força mental e muita coragem, pois enfrenta o espírito em condições de igualdade. No estado de vigília, a pessoa viva normalmente não sabe o drama que está vivendo. É durante o sono e desdobrada que passa a ter condições de enfrentar e agredir o contendor. 117. Espírito à matéria. Tipos de obsessão. A. Ação eventual, transitória, de desencarnado sobre encarnado. Espíritos erráticos, como, por exemplo, as maltas de galhofeiros e todos os irresponsáveis que vivem parasitando o psiquismo de encarnados invigilantes, aproximam-se de um sensitivo e, durante algum tempo, mais por puro divertimento do que por maldade deliberada, iniciam um processo de obsessão simples, sugando energias vitais de que são carentes. Para se divertir, induzem a criatura visada, por vezes, a tomar atitudes estranhas, agressivas ou radicais, contra familiares ou companheiros de trabalho. Em outras ocasiões, conseguem mudar a opinião da vítima a respeito de assuntos sérios, importantes, prejudicando-lhe o rendimento profissional. Mas é nos assuntos triviais e corriqueiros, do cotidiano de suas vítimas, que esses espíritos mais atuam, perturbando e produzindo ansiedades, sem provocar maiores males ou danos. É comum, por exemplo, induzirem as pessoas a se tomarem fanáticas por política ou por coisas mais banais, como futebol, novelas de TV, etc. Essa heteroobsessão se toma mais séria quando seus irresponsáveis agentes conseguem interferir em trabalhos intelectuais, tanto mais se o obsediado for médium, atuante ou não, e estiver captando mensagens escritas. Com muita habilidade e admirável perícia, eles conseguem introduzir nos textos erros sutis, conclusões bombásticas mas ocas, fraseado pomposo mas sem substância, incompatíveis com o nível geral da obra e até mesmo com a intelectualidade do médium. Quase sempre são pequenas falhas que passam despercebidas pelos revisores e pelo próprio médium escritor. Elas causam confusões, maculam a obra, prejudicam-lhe a credibilidade e têm por objetivo invalidá-la através da ação dos críticos profissionais ou leitores exigentes. Vê-se, também por isso, que o orai e vigiai têm importância crucial no trabalho mediúnico. O médium deve ter o máximo cuidado em evitar entusiasmos exagerados, agressivo desprezo às opiniões contrárias e, sobretudo, às mil faces do orgulho. Por essas frestas os obsessores penetram, atuam e terminam por estabelecer uma espécie de associação com o pobre invigilante. A sutileza destes processos obsessivos, se bem observada, já deveria levar-nos à luminosa conscientização do mero papel de intermediários, com a consequente humildade. Mas dessa postura o médium pode ser afastado até mesmo quando, inflado por sentimento de justiça, passa a agredir eventuais detratores. Sua frequência vibratória, em se rebaixando, transforma-o em presa fácil dos espíritos daninhos. B. Obsessão propriamente dita.
já abordamos ao tratar das obsessões em geral. Trata-se da obsessão clássica, em que desencarnado perturba encarnado por todos os meios que possa, visando vingar-se. Processo bem conhecido, essa patologia psíquica foi bastante estudada por investigadores do moderno espiritismo, a começar pelo próprio Allan Kardec. O tratamento é difícil, quase sempre. Os problemas afetivos dos contendores levaram-nos a estados aberrantes de consciência, de tal modo foram se enraizando no ódio e na violência, com constância que chega a se medir em séculos. Se obsessão simples e se o obsessor não for um régulo das trevas, será possível demovê-lo por doutrinação amorável, calma e objetiva. Não haverá necessidade de agredi-lo com críticas contundentes. Observa-se, com frequência, que o obsessor não é totalmente mau e já se cansou da 118. Espírito à matéria. Perseguição. Tomasse fácil esclarecê-lo e conduzi-lo a outro estágio evolutivo, bastará mostrar-lhe seu próprio passado e, nele, os acontecimentos que são as causas mais remotas do sofrimento dele e de sua vítima. Essa é a dialética da desobsessão clássica, praticada nas casas espíritas, com muitos e indescritíveis êxitos no tratamento de sofredores psíquicos. Todavia, insistimos em asseverar que nos casos mais graves, quando os obsessores são técnicos especializados em atormentar, com requintes de torturadores profissionais, o tratamento exige técnicas compatíveis com a intensidade e sofisticação da atividade maléfica. Tanto do ponto de vista do obsessor, que sempre alega razões justas para sua vingança, como do ponto de vista do obsediado, que sofre a ação espiritual do antigo desafeto. O processo obsessivo só existe pela ausência de espiritualidade dos contendores. Enquanto um deles, pelo menos, não for iluminado pelo perdão, haverá sempre, e viva, a força sinistra do ódio a imantá-los com o mal. Só o amor liberta e enseja o voo para a paz e felicidade. Não existem pessoas realmente credoras, cobrando dívidas reais de devedores relapsos, como quase todos cremos. Devedores somos todos, isso sim, do Pai Celestial, pois constantemente estamos transgredindo as leis da sagrada harmonia universal. Se nos conscientizássemos disso, estaríamos preocupados em resgatar, antes de tudo, nossas próprias e inimagináveis dívidas. Para tanto, dispomos todos de uma moeda cósmica, o amor. Deveríamos gastá-la continuamente, seguindo o exemplo do Divino Mestre. Não foi sem razão que Paulo de Tarso destacou a caridade como a soberana dentre as virtudes. E não pode haver caridade onde não há o perdão. Se o perdão fosse natural e automático, não haveria obsessão. A obsessão, portanto, é atestado de nossa própria imaturidade. Para todos os encarnados vítimas de obsessão, evangelizar-se é o remédio, a liberdade que só a paz pode dar. Para os obsessores, seja qual for seu poder mental ou o requinte com que executam sua vingança, o remédio é o mesmo: amor germinando caridade, vicejando perdão, florescendo liberdade e frutificando paz. Note-se que obsessão, no entanto, não é apenas a temporária escravização da mente. A ação perturbadora apresenta enorme multiplicidade, apresentando sutilezas que, por vezes, tornam difícil sua identificação. Há ações obsessivas visando ao aniquilamento físico da pessoa, com utilização de recursos científicos e muito engenho. Exemplos delas temos visto nos diminutos aparelhos instalados nos corpos das vítimas, emitindo constante energia dissociativa que acaba por provocar uma desorganização tissular e, em consequência, tumores incuráveis. Não há, nesses casos, nenhuma intervenção nos processos mentais do encarnado, nem lhe foi tolhida a liberdade de ação. Em muitos casos de magia negra, por outro lado, os campos energéticos visam somente as realizações humanas, negócios, por exemplo, quando o objetivo é aniquilar economicamente. Nesses casos, corriqueiros em nossos atendimentos, a mente da vítima permanece intacta, sem qualquer espécie de subjugação. C. Magia negra. Em todas as civilizações, e desde a mais remota antiguidade, a magia esteve presente. Começou, provavelmente, com o homem das cavernas. Sabemos de seus rituais propiciatórios para atrair animais com que se alimentavam, de rituais mágicos em cavernas sepulcrais,
de invocações às forças da natureza para a defesa da tribo contra animais e inimigos. 119. Espírito à matéria. Ainda na antiguidade, mas já nas civilizações clássicas, a magia natural teve suas finalidades distorcidas, tornando-se arma mortífera nas mãos de magos renegados. Encantamentos eram usados para fins escusos e para agredir, prejudicar e confundir tanto indivíduos como exércitos e estados. A ambição e o egoísmo usaram as forças da natureza para o mal, tal como acontece hoje. Espíritos dos diversos reinos foram e ainda são escravizados por magos negros, que não poupam o próprio homem. Abastardando elevados processos de utilização dessas forças, estes magos impossibilitaram que fossem empregados, e com grandes possibilidades de êxito, pela medicina, pelo menos a medicina atual. E a magia caiu em rápida e progressiva decadência. É de se lamentar que isto tenha acontecido. Hoje, o conceito e as ideias que se tem sobre este assunto são bem mais do que imprecisos, confusos quase sempre, às vezes falsos ou propositadamente envolvidos no desdém cientificista que os pinta de fantasias. No entanto, magia é a ciência exata e absoluta da natureza e suas leis, Eliphas Levi. E mago é todo aquele que lida com forças invisíveis da natureza produzindo fenômenos sem causa aparente. O mago manipula, pelo poder da mente e práticas ritualísticas, essas energias magnéticas sutis e ao mesmo tempo poderosas. Aquilo que se conhece como práticas ritualísticas nada mais é do que técnicas de sequência de atos visando ao desencadeamento ou precipitação dessas energias segundo leis imutáveis. A magia encerra, pois, numa mesma essência, tudo o que a filosofia pode ter de mais certa e o que tem a religião de infalível e eterno. Ela concilia perfeita e incontestavelmente estes dois termos que à primeira vista parecem opostos: fé e razão, ciência e crença, autoridade e liberdade. Ela dá ao espírito humano um instrumento de certeza filosófica e religiosa exata como as matemáticas, corroborando a infalibilidade das próprias matemáticas. Eliphas Levi. Magia, portanto, não é superstição, como querem pretensos sábios, em que se incluem alguns kardecistas, zelosos em defender, conservando, uma estreita e apoucada interpretação da imensa realidade cósmica. Em realidade, magia implica complexos processos que deveriam interessar, e muito, a ciência, pelo que tem de investigação e experimentação. A magia não se ocupa apenas de espíritos desencarnados, como muitos acreditam. Seu objeto é a vida em suas variadas formas e em todas as dimensões, espíritos de todos os seres, incluindo também os espíritos da natureza, impropriamente chamados de elementais, gnomos, silfos, salamandras, ondinas, sereias, fadas e muitos outros. Entre as forças ou energias naturais de que se servem os magos, podemos citar as planetárias, como as da Lua, que aciona as marés e regula o crescimento dos vegetais. A energia das cachoeiras e do mar, a força do vento, das nevascas, das avalanches, a energia térmica do fogo, as forças de ressonância dos átomos na constituição dos cristais. Todas essas energias podem ser usadas tanto para o bem como para o mal, conforme as intenções de quem as utilize. No uso para o mal, a manipulação dessas forças naturais se faz associando-as a outras de baixo padrão vibratório, forças negativas, que causam na vítima abaixamento de frequência e intenso mal-estar. Conforme a duração, intensidade da ação e defesas naturais da vítima, poderá instalar-se nesta um estado francamente patológico, após uma fase de intensos mal-estares. Sensação de opressão, angústia e certos desconfortos de difícil descrição. Processos de magia negra geralmente apresentam um desses dois aspectos: a. Utilização de forças naturais, b. Ação maléfica de espíritos desencarnados, dos mais diversos níveis de evolução. Este segundo aspecto merece abordagem especial, pela variedade de suas facetas, extensão e intensidade das consequências. No uso da vida contra a vida, ação sacrílega e cruel, não se utilizam apenas espíritos desencarnados dotados de consciência normal. Emprega-se massa. 120. Espírito à matéria.
microbiana imaterial, larvas astrais, massas inconscientes que povoam cemitérios e se alimentam de restos humanos em decomposição. Recorre-se também ao concurso dos Exus, espíritos humanos moralmente degradados e transformados em verdadeiros monstros. São eles, quase sempre, que atuam sobre a vítima, seja cuidando de objetos no corpo dela, seja agindo diretamente sobre o organismo, em processo tormentoso, de atividade cruel e continuada, em que, no entanto, eles mesmos são apenas escravos de régulos das trevas. Todos os que tratam da desobsessão, como se vê, deveriam levar em conta este aspecto duplo da ação das sombras, os campos silenciosos de magia, que atuam constantemente, por anos ou séculos a fio, conforme as defesas da vítima, a presença de obsessores, de nível inferior, enviados e governados por seres poderosos das trevas. Se tratarmos apenas de um desses aspectos, é quase certo que não teremos muito êxito em auxiliar o enfermo. É bem provável que, dos dois, o processo de imantação magnética seja o mais importante. Esses campos deletérios agem continuamente, pois se constituem de energias magnéticas físicas que ficam vibrando eternamente. Só cessam quando os objetos imantados, amuletos, estruturas, etc., são destruídos ou se a pessoa visada, evoluindo, alcança um padrão vibratório que a faça escapar à ação dos campos energéticos negativos. É sabido que todo mal tem sua ação limitada a um parâmetro espacial, fora do qual não tem mais alcance. Se a vítima elevar sua frequência vibratória, escapa a ação maléfica. Dentre as antigas técnicas conhecidas, uma das principais é sem dúvida a utilização de ressonância vibratória por meio de imagens e bonecos que representam a vítima. O feiticeiro faz o encantamento. Isto é, cria campos magnéticos adversos através de invocações, orações, chamamento de seres, etc., e por imantação ressonante esses campos passam a atuar fisicamente sobre a pessoa. Em nosso país, os feiticeiros costumam, ao mesmo tempo, mostrar a vítima a um ou vários Exus, instruindo-os sobre como devem agir, uma vez dada a frequência vibratória dela a esses seres animalizados, através de objetos e vestes, tal como se faria com um cão, eles passam a rastrear sua presa e se apegam a ela, vampirizando-a vorazmente, como cães. Ou pior, a utilização de larvas astrais e de seres primitivos dos cemitérios é também mais frequente do que se imagina. Como no caso anterior, a identidade da vítima é essencial nesse processo de sacrílego desrespeito à vida. Para fins de ilustração, lembramos que em todos os povos primitivos e nas mais longínquas latitudes, o mesmo processo vem sendo empregado. Apenas as técnicas têm variado um pouco com o evoluir dos tempos, poder dos encantadores e de acordo com o potencial maléfico dos seres desencarnados envolvidos na ação. Em Platão, por exemplo, encontramos um texto, Leis, em que o filósofo descreve duas ações de magia. Em uma delas, amarra-se a vítima através de imagens encantadas e rituais específicos. Em outra, é desencadeada a ação de forças naturais contra o corpo do adversário. Usavam-se bonecos de cera representativos da vítima, colocados depois em encruzilhadas ou sepulturas, tal qual nossos quimbandeiros de hoje. Entre romanos também se utilizava a técnica do boneco de cera, picado, depois, por agulhas. Na França, sob o reinado de Felipe IV, o Belo, século XIV, a prática desse tipo de magia era bastante generalizada, embora combatida, desde a Alta Idade Média, por ordenações oficiais. No ano 337, por exemplo, o imperador Constâncio já condenava a fogueira os que de longe fazem 121. Espírito à matéria. Morrer seus inimigos. E há ainda as ordenações de que o Périco III, 742, Charles VIII, 1470, Charles IX, 1560. Henrique III, 1569, Luís XIII, 1628, Luís XIV, 1672. Arquivos oficiais de todos os países da Europa guardam processos de feitiçaria em que aparecem idênticas práticas de magia negra. A França, especialmente, foi célebre por seus feiticeiros.
Nos arquivos nacionais daquele país existem descrições pormenorizadas de práticas de bruxaria e necromancia em que figuras de cera eram muito empregadas. Vê-se, assim, que práticas como as do vodu gantilhano ou de nossos macumbeiros nacionais já eram largamente usadas durante toda a Idade Média. No Havaí, os caunas, sacerdotes nativos, costumavam lançar os sortilégios da célebre oração da morte em seus inimigos. Dentro de poucos dias os visados morriam, atacados por estranha enfermidade de características desvitalizantes, que começava pelas extremidades inferiores e subia, até provocar parada cardíaca. Note-se que todas essas técnicas visam rebaixar o padrão vibratório da vítima, gerando angústia, opressão, desespero e outros sofrimentos psíquicos e físicos, de efeito proporcional aos poderes magnéticos do operador e do grau de malignidade dos desencarnados envolvidos e inversamente proporcional às defesas, conscientes ou naturais, da pessoa enfeitiçada. Em síntese, a magia negra implica poder da vontade do feiticeiro, criando formas-pensamento que são projetadas contra a vítima, segunda. Ação direta de espíritos malfeitores, comandados ou induzidos a prejudicar a pessoa em troca de dádivas como velas, alimentos vivos, doces, etc. Terceira, ação de campos de força magnéticos negativos que atuam sobre o enfermo indefinidamente, haja ou não a conivência de malfeitores desencarnados. Vide, ao final deste capítulo, Magia Negra. Casos relatados por Albert de Rochas, Exus e o desmancho. D. Presença de campos magnéticos negativos, sem a assistência de obsessores desencarnados. Trata-se de fenômeno presente em quase todos os casos de obsessão por magia negra. Como já vimos, e é sempre interessante relembrar, a magia negra atua em dois polos, através da ação de espíritos humanos degradados, os Exus, que atuam diretamente sobre a vítima, atrapalhando seus movimentos, por exemplo, e provocando acidentes ou indiretamente, prejudicando negócios e atividades profissionais, além de muitas outras perturbações, causando-lhe tantos problemas quantos a potência das forças do mal pode criar, na medida em que pode superar as defesas espirituais da pessoa, através de ação magnética, física, mecânica, de campos de força emitidos por amuletos e objetos imantados, carregados de emissões de baixa frequência e fixados neles em trabalhos feitos em cemitérios, em determinados lugares da natureza e nas encruzilhadas. Nesses trabalhos se criam poderosos campos de força maléficos, agressivos, que têm ação especialmente direcionada. Quando a intenção é separar um casal, por exemplo, os feiticeiros costumam usar a técnica, citamos uma, dentre muitas, de amarrar dois bonecos de costas um para o outro e batizá-los, isto é, ambos receberem o nome das pessoas contra as quais é dirigida a magia, fortemente imantados em situação antagônica, ou seja, colocados juntos, amarrados, mas se repelindo mutuamente porque imantados em polo de mesmo sinal. A repulsão mecânica dos bonecos passa, por ressonância, às vítimas. Com o tempo, forma-se no casal uma antipatia mútua. 122. Espírito à matéria. Inexplicável à luz de todos os antecedentes afetivos. O processo obedece às leis da física. Em um imã, polos de sinal contrário se atraem, norte-sul, e os de mesmo sinal se repelem. A repelência psíquica que se instala entre os cônjuges acaba por separá-los, a menos que haja entre eles um amor profundo, renúncia e dedicação cristãs ou estado de vivenciada espiritualidade, coisas bastante difíceis de se encontrar nos nossos dias. Esses campos magnéticos de magia negra atingem as pessoas conforme o grau de evolução em que se encontrem, seu estado mental, emocional ou de harmonia interior. Com os amuletos imantados nem sempre são encontrados obsessores. Os objetos agem por si mesmos, vibram até serem destruídos. Para que durem mais tempo, costumam ser revestidos com cera, de modo a evitar a ação corrosiva da umidade e do tempo. Para desfazer esses campos magnéticos é preciso levantá-los, expressão usada pelos especialistas nesses malefícios, isto é, retirá-los e destruí-los.
e possível, no entanto, desintegrar-los apenas no mundo astral, através da formação de poderosos campos magnéticos que neutralizem a vibração maligna, coisa, aliás, relativamente fácil de ser feita, para quem entende de magia. O conhecimento dessas técnicas pode ser considerado indispensável para um diagnóstico preciso da enfermidade da vítima e paciente, pois sem esse conhecimento o tratamento deverá resultar, no mínimo, inadequado. A técnica do voodoo, das Caraíbas, vem sendo muito usada no Brasil, espetando alfinetes imantados em bonecos com o nome da vítima. Produzem-se enfermidades ou persistentes estados dolorosos em áreas vitais, geralmente de difícil diagnóstico. E já encontramos partes de cadáveres, principalmente órgãos isolados, com nome ou objetos da vítima, formando um conjunto rodeado de velas e oferendas para os exus encarregados de prejudicar a pessoa. E aparelhos parasitas fixados no sistema nervoso. Estes casos se incluem entre as obsessões complexas. Há anos vimos constatando, nos enfermos atendidos na Casa do Jardim, a presença de pequenos e estranhos aparelhos colocados com muita precisão e perícia na contraparte astral do sistema nervoso. Eles aparecem para os videntes como se estivessem fixados no corpo físico, já que o corpo astral se sobrepõe a ele. Como este corpo espiritual tem fisiologia em tudo semelhante à física, qualquer perturbação de seu funcionamento fatalmente repercute nesta, decorrido pouco tempo. No início de nossas observações pensamos que a surpreendente presença desses aparelhinhos só pôde ser descoberta porque os médios estavam desdobrados pela apometria, permanecendo na dimensão espiritual durante toda a sessão de trabalhos. Ficavam em condições de ver, em detalhes, a estrutura astral e desvãos anatômicos dos pacientes. Vimos, depois, que esta percepção também é resultado de simples clarividência, sem recurso ao desdobramento. Temos, hoje, explicação ainda mais plausível, que talvez esclareça a razão por que esses aparelhos não foram identificados há muito mais tempo. É provável que os médiuns, vendo, não possuam noção exata do que veem. Explicamos, de ordinário, os aparelhos são pequeníssimos, e as pessoas que têm condições de vê-los raramente conhecem os detalhes anatômicos do sistema nervoso. Por tudo isso, quando nos defrontamos com o primeiro caso, já lá vão 14 anos, nossa surpresa foi enorme. Tratava-se de algo totalmente anômalo, desconhecido. Não tínhamos qualquer referência sobre o assunto, nem o que consultar, para esclarecimento. 123. Espírito à matéria. Nestes últimos 14 anos, porém, o volume de casos atendidos, tratados e observados foi crescendo constantemente. Já podem ser contados mais de 1000, com os mais variados graus de complexidade, sofisticação e gravidade de efeitos. 1. Como funcionam? A finalidade desses engenhos eletrônicos, sim, e sofisticados, é causar perturbações funcionais em áreas como as da sensibilidade, percepção ou motoras, e outros centros nervosos, como núcleos da base cerebral e da vida vegetativa. Mais perfeitos e complexos, alguns afetam áreas múltiplas e zonas motoras específicas, com as correspondentes respostas neurológicas, paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas, etc., paralelamente às perturbações psíquicas. Como se vê, o objetivo é sempre diabólico: desarmonizar a fisiologia nervosa e fazer a vítima sofrer. A constante interferência no sistema nervoso provoca perturbações de vulto na vida vegetativa e, sobretudo, no vasto e nobre domínio da mente. As vítimas desse tipo de obsessão sofrem distorções quase imediatas na apreciação de valores, com desvios de conduta que terminam por lhes desestruturar as personalidades. A técnica mais corrente é fixar o aparelho no cérebro ou ossos do crânio, com parafusos especiais. Em seguida são feitas ligações por finíssimos filamentos, com diversas áreas do sistema nervoso central ou núcleos ao longo da medula, de acordo com o efeito específico desejado. Em alguns aparelhos, vimos que recebiam sinais eletromagnéticos de controlada e variável intensidade.
Emitidos por enormes bases muito bem instaladas em locais de difícil acesso, no umbral, eles afetavam continuamente determinadas áreas do cérebro, causando esgotamento e fadiga funcional, alterando o limiar da resposta fisiológica a determinados estímulos normais. Eram emitidos comandos anômalos e intempestivos para a área auditiva, por exemplo. Induziam a atitudes estranhas e ridículas, perturbando o convívio social da vítima. Sugeriam formas de autodestruição e compeliam a toda uma gama de ações nefandas ou esdrúxulas, diretamente injetadas no cérebro. Casos há em que notamos contínua emissão de vibrações de baixa frequência, de baixo volume e pequena amplitude, subliminar a resposta. Essas emissões visam cansar o paciente, quebrando-lhe a resistência, de modo a torná-lo obediente às ordens que depois receberá. Assim preparada, condicionada, a vítima recebe ordem súbita ou ouve voz galhofeira com comentários desabonadores à sua pessoa ou conduta. Não sabendo a que atribuir o fenômeno, estupefata, estressada e confusa, a pessoa tende a se julgar completamente louca. Além disso, os agressores sabem esperar e encontrar ocasião propícia. No momento certo, preparado e aguardado com requintes de crueldade, fazem a pessoa ouvir gritos acusando-a de homossexual, por exemplo. Aterrorizada, em pânico, a vítima não sabe a quem apelar. Desamparada e indefesa, não demorará a entregar-se por inteiro aos seus algozes, depois de se convencer de que a medicina é impotente para sanar um mal tão exótico. É lastimável que, nesses casos, os médicos quase nada possam fazer. Nem mesmo conseguem consolar, pois não acreditam no que lhes dizem os pacientes. Classificam o quadro clínico como de alucinação auditiva, quadro que, justamente por ser de alucinação, não existe. Para a medicina, como solução, costumam sedar fortemente o alucinado. Com isso, conseguem embotar certos efeitos da ação nefasta e dos aparelhos, mas não eliminam, de modo algum, a causa da patologia. 124. Espírito à matéria. Já tivemos um caso em que a pessoa, dada como catatônica, na verdade se degradara à condição de robô humano, sem vontade própria, completamente dominada por seus obsessores. Inimigos umbralinos podem agir de maneira ainda mais sutil, vimos. Para não serem descobertos e identificados, não emitem som algum. Enviam apenas a energia eletromagnética do sinal eletrônico. Há, além desses, os que aplicam aparelhos com refinamentos especiais, estimulados em sistema de feedback, de modo a se realimentarem com as energias da própria vítima. Sem saber, ela faz continuamente funcionar o engenho parasita. Isso só acontece quando os técnicos do mal são bastante hábeis para fazer derivações no circuito. Conectam um filamento em órgão que funciona com energia elétrica mais forte, um músculo, por exemplo, em que a tensão é da ordem de 105 vezes maior que a dos neuronídeos, captando a vultosa energia muscular que se mede em milivolts e lançando-a diretamente sobre os neuronídeos, cuja energia se mede em microvolts. O resultado será um verdadeiro desastre, algo semelhante a um curto-circuito. E, naturalmente, perturbações funcionais imediatas e intensas. Já nos defrontamos com refinamentos nesse tipo de crueldade. Um deles consiste em calibrar a energia de realimentação, deixando passar a tensão elétrica de determinado valor. O objetivo, sempre atingido, é perturbar a pessoa exatamente nos momentos em que as atividades profissionais são mais exigidas, ou quando mais necessita de energias. Nestes precisos instantes ela recebe, de súbito, toda a carga elétrica de seus próprios músculos. O resultado será uma espécie de choque que poderá levá-la à perda da consciência, crise cardíaca ou outra repentina disfunção. Como se vê, o processo consiste em providência basicamente simples, em sua concepção, estabelecer pontes entre áreas motoras, que liberam fluxos energéticos relativamente grandes e zonas cerebrais extremamente sensíveis que funcionam com tensões elétricas muito débeis. Para executar isso, contudo, é necessária habilidade, conhecimento e técnicas de cirurgião.